Dia 14 de outubro de 2021. Então, estamos continuando aqui o capítulo 11. Estamos na página 118, com o subtítulo A semente deve ser nutrida em segredo. Neste ponto, chegaremos a um dos princípios mais profundos e um dos menos compreendidos em todos os ensinamentos do Mestre, o princípio do sigilo. No Sermão da Montanha, Jesus ensina que devemos orar em segredo, não deixar que nenhum homem saiba que estamos orando e não orar para ser visto pelos homens. É importante lembrar que o Mestre nos diz que aqueles que oram bastante recebem alguma medida de benefício aos olhos de seus semelhantes, mas perdem o benefício que provém de Deus. Eles perdem a graça de Deus. Ele nos diz que não devemos fazer a nossa esmola. Não devemos fazer a nossa esmola para ser visto dos homens, mas secretamente não deixando a mão esquerda saber o que a mão direita faz. Então, temos uma escolha a fazer: buscar a aprovação do homem ou a graça de Deus. O que é isso aqui, gente? Isso aqui que Joel explica é o seguinte: você não vai orar pelos quatro ventos ou ficar pedindo coisas, né? Existe também a natureza da oração, né? Que não é pedir, nós não precisamos pedir nada para Deus. Nós precisamos soltar os nossos apegos e ter a percepção consciente deste Espírito onipresente, que permeia tudo e é todas as coisas ao mesmo tempo. Então, quando oramos no silêncio e no secreto, ou seja, na meditação, e dentro dessa meditação a gente cogita, a gente solta, a gente sente a presença de Deus, a gente sente a presença do Espírito onipresente em nós, as coisas começam a se abrir, todas as coisas externas começam a se harmonizar, você não vê as coisas com mais problema, você vê as coisas como apenas uma informação. Você começa a desenvolver o olho do observador. Mas está tudo certo, é escolha, né? Como o Joel falou ali anteriormente. Cada um tem a percepção, cada um vai escolher o que deve ou não seguir. Há uma razão para isso. Através do ensinamento espiritual, a verdade que é sinônimo de Deus, do amor, do Cristo, é plantada em nós como uma semente. Se tal ensinamento pudesse ser comunicado em sua plenitude, a qualquer momento, instantaneamente nos tiraria de nós mesmos e nos elevaria até o céu. Mas o ensinamento da verdade é apenas o plantio contínuo de sementes em nossa consciência. Quando é recebida em nossa consciência, não é fruta pronta para comer, desfrutar ou compartilhar com o nosso próximo. É apenas uma semente e depois que a semente é plantada em nossa consciência, ela deve ser cuidada, nutrida, alimentada e cuidada. Deve-se permitir que ela se realize, crie raízes, se abra e comece a florescer. E é por essa razão que devemos manter essas joias da verdade encerradas dentro de nós. Não compartilhá-las com ninguém, independentemente de quão próximo a nós possa ser, porque o que fizermos, embora possamos ter a aprovação daqueles com quem é compartilhada, perderemos a graça de Deus. Um preceito difícil, sim, mas no entanto, verdadeiro, porque isso seria dar o que ainda não nos pertence e ainda não é fruto, mas apenas uma semente. Isso não é muito diferente de cuidar de um jardim. Nenhum jardineiro pode plantar sementes em seu jardim e continuar escavando-as e distribuindo-as. E 6 meses depois, voltar a esperar encontrar uma colheita. Não há nada porque a natureza não teve oportunidade de trabalhar. Os processos secretos que ocorrem nas profundezas da terra não tiveram seu caminho com nossas sementes.
E aí a gente pega aqui esses princípios, gente, que isso deve ser estudado, cultivado, meditado bastante, a gente tendo a compreensão disso aqui. Trabalhando internamente, meditando, compartilhando, guardando-as em segredo, essa pérola de grande valor, e deixar que a palavra, a letra da verdade, ela penetre em nossa consciência através das práticas de meditações, através de estudos, através dos áudios. E isso a gente vai penetrando, e a gente vai vivendo disso, a gente vai começando a mudar o nosso sistema de crença. As crendices, elas vão começando a cair por terra sobre isso aqui. E da mesma forma, uma semente da verdade plantada em sua consciência ou na minha requer tempo para se elaborar. Tempo, né, gente? Porque assim, ó, não é falar na verdade, porque assim, somente falar na verdade não adianta. É preciso que essa verdade ela se torne uma farpa em sua mente. E para se tornar uma farpa em sua mente é preciso você aceitar. Primeiro a aceitação, depois a prática desses estudos, orar e vigiar, começar a elaboração, né? Que a gente fala muito, né, da elaboração, da impersonalização. Então, é o que a maioria, quando pega esses estudos de mecânica quântica, você cria a sua realidade, sai que nem louco tentando criar realidade. Casa, carro, apartamento, namorado e coisas materiais. Sem antes perceber que antes de criar tudo isso, a gente precisa buscar o reino dos céus. Ou seja, para buscar o reino dos céus, nós precisamos largar o desejo pelas coisas materiais. Porque o desejo vem do ego, e o ego quer poder. Então, se a gente solta as coisas materiais, nós temos tudo. Por quê? Porque a gente busca o reino dos céus, e buscando o reino dos céus a gente tem tudo. É da mesma forma uma semente da verdade plantada em sua consciência ou na minha, requer tempo para se elaborar, antes que ela possa entrar em plena realização. Enquanto está trancada dentro de nós, no escuro, há um processo acontecendo dentro de nós, um processo espiritual invisível muito semelhante ao período de 9 meses de gestação, necessário para o desenvolvimento da criança no ventre de sua mãe. O feto deve permanecer lá por todo o período de tempo, deve ser alimentado, deve ser permitido cumprir-se, e quando chega a hora, pode nascer. Isso é iluminação espiritual, né, gente? A gente vai contemplando a verdade, vai estudando, vai meditando, vai praticando, até que vem aquele clique, aquele desprendimento, aquela sensação de paz, aquela harmonia, aquela emoção de dentro de nós, que é a própria manifestação do Espírito em nós. Quer seja a nossa gratidão a Deus, uns com os outros, quer sejam nossas benevolências, quer perdoemos nossos inimigos ou oremos por eles. E essas são as sementes da verdade que levamos dentro de nós mesmos, com as quais vivemos e praticamos. E de novo, até que um dia sai o bebê, e já é um bebê completo. Quando o nosso bebê da verdade está forte, então podemos começar a compartilhar e dar. Isso é o que nossos praticantes e professores estão fazendo. A verdade que se concretizou dentro deles tornou-se uma verdade demonstrada, que eles podem compartilhar. E é o fato de ter se tornado verdade, demonstrada, que a torna poderosa. Então eles são como o mestre, de quem foi dito, porque ele os ensinou como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele falou com essa autoridade porque teve longos anos, 30 deles, mantendo a verdade trancada dentro de si, não tentando pregar, não tentando ensinar, não tentando curar, mas apenas ponderando essas verdades dentro de si mesmo, ponderando, pensando sobre elas, vivendo com elas, praticando-as e sendo grato por elas. E então, quando ele estivesse pronto, ele poderia sair e demonstrar o que havia se tornado completo em sua graça espiritual.
Então aqui o nosso irmão Jean Carlos, ele coloca uma nota, tá? Uma nota aqui de rodapé. Como sempre, discordo de suas especulações sobre a formação de Jesus Cristo. Nota do autor, ele discorda, tá, das palavras de Joel sobre as formações de Jesus. Tá? Então, como a gente vê algumas coisas de Jesus, Jesus sempre compartilhou a palavra, ele entendia quando criança também. E ele ia, ele debatia e ele afirmava a verdade também, né? Só que o que o Joel quer explicar aqui, gente? Joel não está dizendo aqui que a gente não pode falar da verdade ou passar ou fazer alguma coisa para ajudar os irmãos em relação à verdade, que a gente tem que trancar dentro de nós. Não, não é isso que o Joel quis dizer. Joel quis dizer que o seguinte: nós precisamos praticar esses princípios, deixar trancado dentro de nós, não sair falando e vomitando para qualquer pessoa, não. Mas dentro daqueles que são receptivos, ou seja, aqui no canal, nós estamos fazendo este trabalho. Mas nós não podemos de maneira nenhuma sair pelos quatro cantos falando sobre a verdade, elevando sobre a verdade, porque isso tem um trágico fim. E aí o nosso trabalho acaba em minutos. Então nós precisamos guardar isso dentro de nós, contemplar, porque nós estamos transitando ainda dentro de uma matrix. Pois a maioria são agentes, protetores desta mesma matrix. Então precisamos ter um certo cuidado com isso, tá? Mas de maneira alguma que a gente tenha vontade de criar um canal para ler, estudar e compartilhar com quem precise. Sempre vai ter alguém que vai se sentir acolhido por estas verdades, que vai se sentir, que vai entendendo essas verdades, que vai introjetando na consciência e vai ajudando outras pessoas também. Porque o desejo de compartilhar, gente, é muito grande. O desejo de falar sobre isso é muito grande. Nós estamos experienciando muitas coisas em relação a estes conteúdos aqui. A consciência está se expandindo. Então precisamos lançar os nossos pães às águas. Por quê? Porque dentro de nós há uma sensação de alegria muito grande quando a gente fala disso aqui. Nosso coração brilha, pulsa, nosso coração ele quase salta pela boca quando ouve a palavra metafísica, física quântica em relação à verdade. Então, é a nossa dedicação e chegou o ponto de nós começarmos a entender instantaneamente tudo o que está sendo falado em relação à consciência. Então começa a se abrir, começa a vir as elaborações, e nós vamos nos entregando para isso, estudando, meditando, compartilhando, e estamos aqui sempre e sempre vamos estar até o final de nossa jornada aqui neste plano. Muitas vezes uma verdade se revela a nós quando estamos lendo um livro, meditando ou escrevendo. De repente, uma verdade que conhecemos intelectualmente se torna uma verdade viva, vital e realizada. E quando isso acontece, podemos sair e compartilhá-la, dando e compartilhando com os sinais que se seguem, viu? É isso que o Joel quis dizer. Quando tiver uma certeza interior, que é isso que a gente sente, alegria, certeza interior naquilo que a gente está dizendo, experiência interior, porque as meditações elas nos libertam, elas trazem um clique. E esse clique, a gente começa a sentir esta presença dentro de nós, a gente começa a sentir essa certeza, essa verdade, esse desdobramento de consciência. Eu adotei uma prática de nunca ensinar uma verdade que não tenha sido realizada e demonstrada por mim. Por muitos anos, os estudantes me perguntaram sobre o Sermão da Montanha, e minha resposta sempre foi que eu tinha lido, mas eu não entendia e, portanto, não poderia explicá-lo. Em 1956, no entanto, uma compreensão plena me foi dada no meio de uma aula enquanto estava sentado na plataforma durante o ano de 1956. Aquilo se revelou para mim
foi distribuído em minhas aulas, porque agora se tornava uma verdade realizada. Não foi, evidentemente, divulgado publicamente por escrito, mas agora foi publicado como o trovão do silêncio, ou trovejar do silêncio. Há verdades na Bíblia das quais ninguém tem direito de falar, exceto aquelas que ganham vida em uma pessoa, provando e demonstrando a si mesma de tal maneira que então alguém tem algo da Bíblia para compartilhar. Próximo subtítulo aqui: praticar e não fazer pregações. Se não puder sentir alguma correção em tudo que eu disse você sobre esse assunto e começar a praticá-lo, você deve se lembrar também de mantê-lo trancado em sua consciência. Encontre algum período a cada dia para perdoar tanto os inimigos do mundo quanto os seus e orar por eles. Encontre algum período de cada dia para o dízimo de um tipo ou outro. Pratique deixar de lado uma quantia específica de uma renda para quaisquer benevolências que você queira apoiar, mas tenha essas filantropias em segredo. Não fale sobre a verdade que você está aprendendo. Por quê? Por exemplo, neste texto você recebeu 3 palavras: onipresença, onipotência e onisciência. Não fale sobre estas palavras, porque se você fizer isso, você estará pregando sementes e espalhando-as no topo da terra, ao invés de enterrá-las no chão. E em vez disso, tome essas 3 palavras em sua consciência. Pondere-as e toda vez que alguma evidência se apresentar a você de uma forma errônea de poder, compreenda dentro de si que isso não pode ser verdade. Se a onipotência for verdadeira, toda vez que algo se apresenta a você de uma natureza errônea ou destrutiva, perceba dentro de si que a luz da onipresença, essa presença não pode ser. Sempre que qualquer tentação vir até você para ir a Deus e lhe dizer algo sobre os seus problemas, traga imediatamente para o seu pensamento a palavra onisciência. Todo conhecimento, toda sabedoria. Lembre-se a si mesmo que Deus já sabe tudo. Então é isso aqui, gente. Às vezes as pessoas ficam nervosas com os estudos, porque estão estudando, não tem resultado nenhum. Mas Deus já sabe de tudo. Deus sabe o que a gente precisa. Onisciência. Deus é todo poder, onipotência. Deus está em nós e está em todos os lugares ao mesmo tempo, onipresença. Então, meus irmãos, falta um pouquinho assim de quando o professor fala de colapso da função de onda e que você cria a sua realidade, todo mundo entendeu e já queria sair daí criando coisas. Não acontece. Enquanto nós tivermos interesses particulares e não deixar o Espírito criar, o Espírito fazer, seja feita a sua vontade, Pai, não a minha, aí nós estaremos ainda com esse sentimento de afastamento da presença e estaremos na tentativa e no erro, na sobrevivência e na luta pela vida, na luta pela compreensão de Deus. É isso que está acontecendo. É uma luta para compreender. É uma luta para ver como que eu estou no processo. É uma luta para ver como eu estou me sentindo. Gente, eu apanhei muito nessa minha vida e muitas catarses fortes me aconteceram e fui obrigado a elaborá-las todas sozinho. Grupos de estudos, eles ajudam, mas se a pessoa não praticar os princípios, não estudar, não ler, não meditar, nada vai acontecer. E vai acontecer coisa pior. Por quê? Porque a gente está movimentando a consciência. E o que tem em nossa consciência vai vir à tona para nós podermos elaborar. As mochilas vão sendo esvaziadas. E aí? Pega esse rojão na mão antes de explodir ou exploda, você vai explodir com esse rojão, né? Então, nós temos escolhas a fazer aqui. Então, é mais fácil nós pegar esse rojão na mão, elaborar esse rojão, apagar este rojão e deixá-lo ir nas águas
do que a gente se explodir com esse rojão na mão, né? Trabalhe com essas 3 palavras: conscienciosa e continuamente, mas acima de todas as coisas em silêncio e secretamente, até que tenham tido tempo e oportunidades para criarem raízes em você e se apresentarem como bebê maduro. Então você entenderá o significado da Imaculada Conceição e o nascimento virginal. Você entenderá que toda concepção é espiritual. Ideias da verdade são concebidas dentro de você. Eles são como semente com as quais você planta e trabalha, até se enraizarem dentro de você. Reflita sobre elas e regozije-se com elas, até que um dia você encontrará essas sementes da verdade como nascimento virginal, e então será com sinais se seguindo com alegria, com canto. Os sábios do mundo virão e se curvarão a essa verdade que nasceu em você. Homens e mulheres prestarão homenagem a você por causa dessa verdade que agora está saindo de você para abençoar o mundo. Pode ser que quando você apresenta a verdade pela primeira vez ao mundo, você também tenha que levá-lo ao Egito e escondê-la. Sempre a reação do mundo à verdade é tentar destruí-la, porque a verdade destrói o conforto da vida humana. Tá aqui, ó. Destrói o bem material e o mal material. A verdade destrói o bem pessoal e eleva o amor divino em seu lugar. O amor que podemos compartilhar uns com os outros, não como membros de um pequeno grupo silencioso, religioso, mas com o amor que podemos compartilhar em todos os nossos vizinhos, sejam amigos ou inimigos. Devemos amar o nosso próximo, independentemente de suas opiniões religiosas ou estados de saúde, e amarmos nosso vizinho o suficiente até mesmo para ajudar a financiar seus hospitais, embora não possamos usá-los. Exceto para aqueles que estão em busca da verdade, a verdade em geral deixa as pessoas muito desconfortáveis. Isso porque quanto mais entramos no espírito, mais afastados estamos dos modos e meios de vida do mundo. As blasfêmias e as vulgaridades se tornam mais desagradáveis para nós do que eram antes, e sentimos mais desconforto com alguma ofensa insignificante que cometemos do que algumas pessoas sobre ofensas maiores. Assim, quando a verdade é apresentada a quem ainda está satisfeito com esse sentido humano de vida, de uma forma concreta, tenha certeza de que você está ofendendo-o, e ele se voltará a despedaçará, a menos que você seja sábio o suficiente para saber que nenhum poder foi dado a qualquer experiência do mal. Todo poder é de Deus e esse poder é o bem. Muitas vezes as pessoas querem compartilhar a verdade que têm com outros. Elas os veem em aflição e sentem que o que elas têm pode ser tão importante para aqueles que querem ajudar que elas tentam se apressar e falar sobre isso. Mas quando elas são tão tentadas, devem se lembrar desse ensinamento do segredo, lembrando-se que podem até ganhar a simpatia de um vizinho, mas perderão a graça divina. E aqui, gente, é uma situação. A partir do momento, que nós começamos a falar sobre coisas que a gente não tem certeza ainda, que a gente não tem a fé ainda, que a gente não criou aquela certeza interior, não experienciamos nada ainda, é a mesma coisa que jogar essas sementes em espinhos, né? Então a gente perde um pouco desta graça divina, né? Porque assim, o que acontece? A gente lida com frequências. Quando a gente vai falar da verdade com as pessoas que não entendem, que não são receptivas, o que acaba acontecendo? As pessoas não acreditam, essas pessoas condenam, essas pessoas não aceitam a verdade. E isso acaba voltando isso contra nós, a gente acaba baixando a frequência,
porque a gente quer explicar, a gente quer afirmar, a gente vai baixar a frequência porque a gente entra em sintonia, o ego ele se inflama. E aí, gente, a gente perde essa graça. Então, por isso que a gente precisa ter a certeza, soltar o mundo, praticar, ganhar essa maturidade emocional para não ser afetados por aqueles que não vão acreditar no que a gente está dizendo. Nossos familiares, tudo. Todas as pessoas do mundo são incomodadas com a verdade. Os agentes, lembram? Os agentes do Matrix? Os protetores da Matrix? É isso, gente. Todos eles são nossos inimigos e devemos orar por eles, pois eles são nossos irmãos. Mantenha a verdade dentro de você até que ela se concretize. Dê os frutos da verdade, mas não dê a verdade que você conhece. Dê os frutos da forma de perdão, orações e dízimos. Você pode compartilhar um livro para essas pessoas lerem, elas não vão entender. Mas compartilhe um livro, compartilhe um texto, isso não tem problema algum, tá? Todas essas coisas podem ser feitas, mas mantenha o segredo dentro de você, até que você saiba que está tão claramente estabelecido em você que você pode compartilhá-lo livremente, liberalmente, sem medo de perdê-lo. Então aqui o nosso irmão Giancarlo coloca outra nota aqui. Ó. Não vejo tanto problema com o sigilo. Só entende quem tem que entender. Na verdade, penso que o problema, na verdade, é falar do que não se tem. É criar uma autoilusão do que a verdade foi conquistada meramente a partir de um entendimento intelectual. Aí realmente a pessoa perde a verdade, porque ela simplesmente acha que já possui. Então, para mim, o sigilo seria simplesmente não falar o que não sabe. O que não sabe por não vê-lo plenamente. Muitos mestres fazem isso e se acreditam iluminados. E então o problema da verdade seria arrogância e vaidade. Por outro lado, quando ele fala de ajudar alguém antes da hora, é simplesmente um cego guiando outro e ambos cairão no abismo. Nota do tradutor Giancarlo. A visão do irmão aqui, né, é muito interessante, né, gente? Porque, assim, achar que já se iluminou, achar que já é o bambambam da espiritualidade, achar que é o professor, aí é como o Joel já falou em várias palestras, né, gente? Quem acha que é professor não está passando a verdade corretamente. Por quê? Porque aquele que se acha que é professor, ele está separando o receptor da mensagem com a pessoa, com o ser que está enviando a mensagem. Ou seja, essa transmissão instantânea. Porque justamente nós somos estudantes, estamos compartilhando uma mensagem, mas esta mensagem ela vai tomando escala para outros estudantes, e nós não estamos aqui ensinando nada, apenas nós trazemos por intuições, explanações aqui com os textos de Joel Goldsmith, com as entrelinhas destes textos aqui, tá? Então, coisa linda pudesse nós chegássemos nesse planeta e entendêssemos o que é Deus, né? O que é Deus, o quanto o amor de Deus é divino, o quanto o amor de Deus ele é lindo, ele é resplandecente, ele é plenitude, ele brilha. O tamanho da frequência de Deus, gente, é extraordinário. Só uma passagem do Espírito já nos deixa flutuando. Agora vocês imaginam chegar a um nível de frequência como o Mestre Jesus chegou. Em fase total com o Pai. Pratique estes princípios e tranque-os dentro de você e pondere-os, medite sobre eles até que eles produzam frutos segundo a sua própria espécie. E então você será realmente grato por essa lição e colherá uma rica colheita. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção
tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Malaquias 3, versículo 10. Mensagem de gabinete. Nas minhas viagens ao redor do mundo, naturalmente eu entro em contato com os grupos do Caminho Infinito e com todos os países, e tenho a oportunidade de ver não apenas o crescimento de alguns desses grupos e sua atividade crescente, mas também porque os outros grupos não mostram o mesmo aumento em números ou expansão em profundidade de realização espiritual. Na medida em que os mesmos escritos e fitas são usados por todos os grupos do Caminho Infinito, é óbvio que o principal fator no desenvolvimento de um grupo é o da liderança. Nosso trabalho do Caminho Infinito não é um trabalho organizado e não há escolas que se possa frequentar. Isso torna importante para todos os que têm grupos aprender completamente a mensagem e alcançar uma consciência de cura. Se um estudante empreender uma atividade em grupo antes de estar bem fundamentado na mensagem, ou antes de ter atingido alguma medida de consciência de cura, ele naturalmente não terá o mesmo grau de desenvolvimento espiritual que aqueles que estão mais adiantados na mensagem e no espírito. Esses estudantes devem, portanto, ser muito pacientes e diligentes em estudo e prática, até estarem adequadamente preparados, e então descobrirão que os seus grupos refletirão sua própria consciência antiga. Isso é, nota do tradutor aqui do Giancarlo. Isso é tudo muito relativo, depende muito da humildade da liderança. Arrogância, pretensão e vaidade não são legítima liderança. Conduzir um grupo e aprender com alunos mais avançados é uma coisa muito maravilhosa. Nota do tradutor Joel Goldsmith. Isso é muito resplandecedor isso aqui, gente. Tá? Então a gente está sempre aprendendo um com o outro. A nossa consciência, nós estamos aqui para trocar informações, para expandir a nossa consciência com essa troca de informações, com esses atritos. Então, quando nós estamos num grupo compartilhando, se doando e trocando, nós avançamos como um todo, né? Às vezes, aqueles que têm grupos ainda não aprenderam como instruir os outros sobre quais livros estudar e como usar nossa carta mensal na experiência diária. Aqueles que participam de reuniões de grupo naturalmente olham para a pessoa que conduz a reunião para ajudá-los de maneiras diferentes. Eles querem saber como estudar e em que ordem os livros devem ser lidos. Sugeri àqueles que são novos na mensagem começarem por viver o caminho infinito, a fim de obter algum conhecimento dos princípios básicos. De lá, eles deveriam ir ao estudo de praticar a presença. Quando o aluno começar a ter a consciência da presença e testemunhar o efeito dessa consciência, cada vez mais surge um silêncio interior que o prepara para um estudo da arte da meditação. Se a pessoa... Da arte da meditação. Então aqui vem mais uma nota do Giancarlo. Se a pessoa ou a liderança precisa de um roteiro de estudo e não transmite por si mesma o que entendeu, então eu acho que ela não entendeu nada. Nota do tradutor Giancarlo. Quando alguma proficiência em meditação foi alcançada, o estudante está preparado para o estudo e prática sérios e agora está pronto para a arte de cura, da cura espiritual. O caminho infinito, a interpretação espiritual das escrituras e outros escritos. Os jovens estudantes têm direito de esperar que os encarregados dos grupos saibam quais panfletos devem ser usados para uma ajuda específica, como lição para Sam, carta de Joel, seu filho Sam, lição para Sam, e o material para jovens nas cartas do Caminho Infinito de 1955, os livretos, a verdade para profissionais e pessoas de negócios, e o profundo silêncio de minha paz e o segredo do 23º Salmo para o buscador. Para explicar até que ponto o efeito de uma consciência transformada pode estender, tomemos como exemplo uma casa de 5 ou 6 membros, uma família média de meios moderados e de caráter razoavelmente substancial, com seus prazeres e sofrimentos, sucessos e fracassos, harmonias e discórdias. Um membro desta família, buscando uma solução para um problema, querendo encontrar um silêncio interior,
ou paz, ou talvez insatisfeito com a vida cotidiana, aprende sobre um ensinamento espiritual como o caminho infinito. Uma das primeiras descobertas que esse buscador faz é que não é necessário viver como um pródigo, separado e à parte da fonte da vida. Eventualmente, passo a passo, ele descobre que o homem não vive só de pão, seja por dinheiro ou por diversão, nem recebe satisfação completa por meio de companheirismos humanos, sucesso mundano ou lucros. Ele logo descobre que uma unidade com a fonte da vida, o pão da vida, é revelada, e as verdades aprendidas no estudo e meditação agora formam uma consciência nova e mais elevada, que é a fonte de uma nova vida, a vida renascida. À medida que essa consciência superior evolui através do estudo, prática e meditação mais profundos, o estudante torna-se consciente de uma graça interior que agora traz novas formas de harmonia e paz à existência. Ela não apenas dissolve qualidades características da natureza humana, revelando a verdadeira natureza espiritual, não apenas mostra uma harmonia da mente e corpo que não manifesta mais nenhum dos antigos pecados ou doenças, mas também pode trazer à luz talentos ocultos da arte, música, literatura ou alguma forma de gênio inventivo. Aos poucos, o eu antigo, com as suas limitações, medos e problemas, começa a desaparecer. À medida que o eu superior evolui, trazendo à existência o oculto ou maná da vida, a carne que o mundo não conhece. Torna-se rapidamente aparente para aqueles com discernimento suficiente que esta transformação está ocorrendo. Mas, mais do que isso, geralmente segue-se que esse desenvolvimento espiritual de um indivíduo toca as vidas de sua família. Isso pode parecer como relações humanas mais harmoniosas, menos doenças ou maior sucesso na experiência dos membros da família. Assim, de muitas maneiras, como toda a família é eventualmente governada e sustentada em alguma medida pela consciência mais elevada alcançada por uma pessoa no lar. O domínio do sentido material sobre cada membro é diminuído e frequentemente um ou dois membros da comunidade de uma casa ou pelo desdobramento espiritual leva a família através de muitos anos de saúde, abundância e felicidade. Além disso, muitas vezes é verdade que o chefe de uma empresa, por estudo e prática e meditação, torna-se uma lei de paz e sucesso para toda a sua equipe e para todos os assuntos da empresa. A consciência mais elevada de uma pessoa não apenas governa o seu ambiente imediato, mas também tem o efeito de transformar em algum grau a consciência de todos aqueles indivíduos tocados pela pessoa recém-desperta. O estudante espiritual em evolução muito frequentemente se torna o centro de um grupo de buscadores ou estudantes, e no grau de sua própria luz espiritual, ele ajuda a elevar aqueles que procuram para níveis mais elevados de consciência, e isso naturalmente é seguido por uma maior expressão de harmonia, interesse e completude por aqueles deste grupo. A consciência atingida atrai a si mesma e depois, por sua vez, eleva. Então, aquele que tem a consciência mais elevada, gente, ele vai puxando as outras pessoas para cima. Tá? Então, ele vai puxando as outras pessoas para cima com a sua consciência elevada, ele vai permeando, vai trazendo a paz. Mas agora o milagre maior é aparente. Como a consciência de uma pessoa se desdobra espiritualmente e se torna uma lei do bem para os outros, e assim ajuda os outros a alcançarem seu renascimento, agora a consciência dos dois ou mais que estão reunidos se torna uma lei para um círculo mais amplo de lares, negócios e vividas menos pelas emoções humanas e mais pela divina sabedoria e amor. Então, começa a permear essa onda da harmonia em todos aqueles que estão dando um salto de consciência juntos, né? Pare agora e pense no que isso significa. A medida alcançada de consciência espiritual de uma dúzia a 100 estudantes torna-se a consciência mais elevada de uma comunidade inteira e transforma em alguma medida a vida de todos dentro desse círculo maior.
Isso aqui é a tal da onda escalar, né, gente? Isso não deixa claro que porque 10 homens justos podem salvar uma cidade e porque algumas pessoas espiritualmente evoluídas podem excluir de suas comunidades os elementos mais grosseiros da natureza humana e restaurar uma medida maior da consciência do Pai, e assim na terra como no céu, você começa a ver como é que eventualmente o Jardim do Éden será vivido novamente na terra. À medida que a consciência for evoluindo para um estado divino, aqui e ali ao redor do mundo, por indivíduos e pequenos grupos que se tornam a consciência mais elevada dessas comunidades, observe o efeito sobre a casa e a família, onde um ou dois são transformados pelo Espírito. Observe as salas de aula dos professores que não mais dependem puramente do conhecimento humano no ensino, ou o efeito sobre o negócio que tem uma ou mais almas espiritualmente iluminadas, guiando seus assuntos. Não demorará muito para notar que em tal vizinhança ou comunidade o efeito dos elementos indesejáveis diminui e a sabedoria e o amor da comunidade tornam-se cada vez mais evidentes. O segredo da vida harmoniosa é primeiro a transformação da consciência de um indivíduo. Trocar o sistema de crença, né, gente? Trocar a consciência, sistema de crença. E que em seguida se torna uma luz para a sua casa e gradualmente uma luz para os dois ou mais de um grupo. Então essa consciência espiritual unida torna-se o eu superior de muitos lares, negócios e atividades, e eventualmente evolui para a consciência divina da comunidade, afetando a saúde, a felicidade e até mesmo a prosperidade da comunidade, mudando a natureza de bairros inteiros, dissolvendo seus medos e animosidades e estabelecendo uma comunidade espiritual. Tais grupos ativos em cidades, comunidades em todo o mundo serão responsáveis a tempo de estabelecer o reino espiritual no céu, na terra, porque uma consciência iluminada se torna a consciência daqueles que ela toca. Este é o período na história em que a graça do Pai está sendo revelada na terra como no céu. Este é o período que é a base para todas as eras espirituais vindouras. Este é o período em que a natureza do poder espiritual está sendo revelada ao mundo. Este é o período mais emocionante da descoberta espiritual já registrada na história. Aqueles que fazem parte desta revelação da era espiritual são abençoados além da medida e do grau. Eu não falo que a gente está na melhor época de toda a história da humanidade, gente? Ninguém pode saber como me regozijo no espírito que anima nossos estudantes em todo o mundo. Um espírito de evidência por seu fruto em tantas vidas e comunidades nas horas consagradas que eles dão a Deus e a seus filhos. Qualquer mensagem espiritual é a graça de Deus alcançado na consciência humana, a voz de Deus sendo proferida na terra, e para que os erros da terra sejam dissolvidos, e certamente isso é verdade no caminho infinito. E não é minha possessão, nem sua, exceto na medida em que somos parte do todo. Ninguém jamais recebeu algo exclusivo. Ela pertence a todos que podem recebê-la, seja de uma igreja ou de outra ou de nenhuma. Em várias cidades na atualidade existem centros de estudo onde a mensagem do caminho infinito pode ser ouvida ou lida, e onde os visitantes podem encontrar refrigério espiritual em oração e meditação. Estes não fazem parte de nenhuma organização central, mas são um serviço a uma comunidade conduzido e mantido por estudantes locais e destinam-se apenas a funcionarem desde que sejam um serviço e cumpram um propósito espiritual. O centro de estudos será um oásis espiritual no deserto humano, desde que o senso pessoal esteja ausente na consciência dos estudantes, que servem e apoiam a atividade. Eles devem, no entanto, estar atentos às tentações de ficar sob o feitiço do auto-engrandecimento, ambição e competição, e serem rápidos em reconhecer e lidar com isso, como mente carnal universal, impersonalizando-os e reduzindo-os a nada. O caminho infinito é o dom de Deus e a posse de ninguém. Então, o caminho infinito, gente, não é um estudo
que é a posse de ninguém, nem de Joel, mas o Joel, ele compartilhou esse ensinamento e todos devemos compartilhar ele, sem ter posses, criar organizações, nada. Quando a prosperidade chega a um trabalho como o nosso, esse é o momento de estar especialmente atento. Então, como fizeram com o mestre no deserto, as tentações se tornam algo de nós mesmos, até mesmo a ponto de acreditarmos que podemos reivindicar a mensagem do Cristo como nossa. Esteja certo de que o que me foi dado em nosso trabalho veio da fonte da luz da sabedoria, e eu sou apenas um mensageiro, um escriba, escrevendo e falando sobre as ordens. Os princípios vêm da consciência divina para a humanidade, e todos nós que trabalhamos nessa atividade somos apenas servos no serviço de Deus. Que isto nunca seja esquecido pelos responsáveis pela atividade de um centro de estudos, e então o centro de estudos cumprirá sua função espiritual na comunidade. Acima de tudo, aqueles que entram nessa atividade devem ter a certeza em suas próprias mentes de que esta mensagem é dirigida universalmente à consciência humana. Não há um ou dois segmentos dela. Uma vez que pertence àqueles de todas as denominações, bem como aos de nenhuma, não deve ser organizada ou separada como uma religião, filosofia ou ensinamentos separados. O nome Caminho Infinito é uma maneira de designar certos princípios específicos revelados da espiritualidade, vivendo e curando. Não é algo separado do cristianismo, do judaísmo, do Vedanta, do hinduísmo, do taoísmo ou do Zen. Antes, o Caminho Infinito deve ser visto e entendido como uma revelação, desdobramento para todos que buscam luz espiritual, comunhão e união com Deus nesta era. Como autor dos escritos do Caminho Infinito, não tenho sentimento de propriedade ou mesmo de autoria. Não falei para vocês? O Joel se achava que ele estava compartilhando, ele não era detentor de nada. Eles são protegidos por direitos autorais apenas para fins práticos de publicação. Os royalties e outros ganhos da mensagem levaram esta mensagem pelo mundo todo, prevendo todas as necessidades pessoais e familiares. Eles também suprem as necessidades previsíveis de nosso trabalho atuais e futuras e de outras maneiras que contribuem para a educação e a iluminação da humanidade. Então encerramos aqui o nosso vídeo de hoje. Foi um pouquinho extenso hoje essa leitura, que precisava ser extenso, né, gente? E veio muito forte hoje essa leitura desta parte final para que todos entendam a mensagem do caminho infinito. Não é para ser uma religião, não é para ser uma comoção, não é para ser coisa bonita, mas sim para criar essa percepção consciente de Deus. Muito obrigado.